Olá, olá, bem-vindo ao episódio número 36 da websérie Como Fazer. O meu nome é Luís Varela e sou autor do blog educatec.pt. Todas as semanas vou trazendo aqui nesta websérie uma dica, uma sugestão para a utilização de aplicações e outros equipamentos na educação. Nesta semana vou trazer aqui um tutorial passo a passo para criar um jogo de quiz com os saltos de um sapo. É um dos tipos de jogos que são utilizados aqui na plataforma EducaPlay, mas para que eu possa explicar como é simples fazer, vamos para o ecrã. Muito bem, quando nós chegamos aqui à plataforma EducaPlay, o endereço é educaplay.com, nós temos aqui o acesso a vários tipos de atividades. Nós podemos procurar aqui nas atividades todas e podemos procurar aquilo que são os jogos do género dos saltinhos de sapo. No tipo de atividade, nós podemos chegar aqui e escolher o tipo de jogo. São vários os tipos de jogos que existem aqui, e depois podemos até escolher pelos ciclos, pela idade, ou seja, o ciclo de escolaridade do aluno. Nós podemos escolher aqui algum tipo de recurso e podemos experimentar e ver aqui um destes jogos para ver como é que ele funciona. Escolhemos esta opção. Neste caso aqui eu estou identificado com o meu nome. No caso dos alunos, eles podem identificar-se nesta plataforma mesmo sem ter conta, apenas com um nickname que identifica o aluno depois naquilo que são os resultados dos jogos, e por isso é muito interessante. Vamos começar a jogar desta forma. Muito bem, temos aqui a pergunta, reparem, temos 14 perguntas neste tipo de jogo, temos aqui as vidas, temos aqui o tema. Neste caso aqui vamos começar o jogo e temos também o tempo que está a decorrer, ok? Vamos ter aqui que fazer este cálculo, vamos fazer o salto, okay? Quando acerta é adicionada uma pontuação, quando erramos perdemos uma vida. Portanto, esta é a base, a lógica de funcionamento do jogo do saltinho do sapo. O objetivo é chegar ao final com a melhor pontuação possível, que depois há de aparecer no top dos resultados, se os resultados se identificarem. Portanto, não vamos entrar aqui nesta parte dos resultados, porque não é o mais importante. Vamos então criar uma nova atividade. Estes são os procedimentos para criar uma nova atividade. Botão de criar nova atividade, escolher o tipo de jogo. Neste caso aqui temos os vários tipos de jogos. Vamos escolher aqui os saltinhos do sapo. E depois temos aqui as várias opções que permitem a criação do jogo. Em todos os casos nós podemos criar perguntas que têm 3 opções e podemos criar até um máximo de 50 perguntas, que será o que é indicado aqui na plataforma como o máximo utilizável pelo jogo. Parece-me que é um número excessivo, dependerá naturalmente do ciclo do aluno, da idade dos alunos e também do objetivo que se pretende com este tipo de questionário. Não deve ser nem muito grande nem demasiado pequeno, portanto deve haver aqui algum tipo de critério quando selecionamos o número de perguntas. Quando criamos as perguntas, nós temos aqui a possibilidade de criar a pergunta com um texto. Mas para além do texto, nós podemos também adicionar elementos de multimédia. Neste local, nós poderíamos aqui colocar imagens, podíamos colocar aqui músicas, podíamos colocar sons e também podíamos fazer a pergunta gravada com uma narração. Portanto, eu poderia colocar aqui. Neste caso, ele estava a pedir a permissão para aceder ao microfone. Qual é a capital de Portugal? Qual é a capital de Portugal? E ok. Neste caso, vamos ter aqui acesso à nossa pergunta em texto, que tem um suporte e um auxílio de um áudio. Pode ser utilizado em alguns momentos em que isto se exige, seja com a utilização do texto, seja com a integração da imagem, seja com a conjugação de texto e imagem ou também com a integração do som. Depende do tipo de alunos e do objetivo que nós temos no nosso questionário. Depois, a colocação das possibilidades de resposta. Nós colocamos aqui, ok? Vamos ter que indicar qual é a pergunta, qual é a resposta que está certa, aliás. Neste caso aqui vamos colocar neste local. E também neste caso poderíamos adicionar imagens. Neste exemplo não vou fazer. No final de ter a pergunta e as 3 questões ou as 3 possibilidades de resposta, vamos adicionar uma nova questão. Vou agora colocar aqui de uma forma diferente. Qual a bandeira de Portugal? Ok. E poderia colocar aqui as imagens. Colocaríamos aqui a opção da bandeira de Espanha, depois a bandeira de França, ok? E depois a bandeira de Portugal. Muito bem. E temos aqui esta opção, coloca-se aqui. A que está correta será a resposta C e assim sucessivamente. Vou só adicionar mais uma pergunta.
bem, e poderia ir consecutivamente adicionando as perguntas. Naturalmente que ele diz-me que eu, para publicar, preciso ter pelo menos 50%, portanto vou adicionar mais uma pergunta. Bem, neste momento já temos aqui 55% de aprovação de qualidade, por isso podemos já passar à publicação. Naturalmente que 4 perguntas será muito pouco, nós poderíamos ter aqui mais perguntas de acordo com aquilo que é o nosso objetivo. O primeiro passo é este, criar aqui a estrutura do questionário. Depois temos aqui algumas opções que podemos configurar no nosso questionário de saltinhos de sapo. Então, por exemplo, nós podemos penalizar os erros. Nós temos aqui a opção de sim ou de não. Se penalizamos os erros, temos aqui também o número de vidas que podemos colocar. Podem ser 4, 5, 3, depende do número de questões. Quanto mais questões, mais possibilidades de vidas podemos colocar. Quanto menos vidas tivermos, estamos a aumentar o grau de dificuldade do questionário. Portanto, é uma opção também de critério quando nós criamos o nosso questionário. Depois, podemos ter tempo ou não para cada uma das perguntas. Neste caso aqui, 20 segundos para cada pergunta é o limite máximo do tempo do questionário. Naturalmente que ele é acumulado e está sempre a correr. Portanto, nós temos de ter esse cuidado e utilizá-lo da melhor forma. Depois, podemos aqui fazer o sorteio aleatório das perguntas, a ordem das perguntas, ou não. Nós podemos ter essa opção ou não. Por defeito, aqui aparece-nos 4 questões no jogo, mas se eu quiser que as questões se podem repetir, isto quando nós temos muitas perguntas acaba por ser interessante, ver qual é a reação do aluno à mesma pergunta que aparece 2 vezes, nós podemos ter aqui, por exemplo, 8 perguntas, ele vai repetir a mesma pergunta 2 vezes, e assim sucessivamente. Depois da escolha das opções, temos aqui um quadro que é muito importante, que é o quadro das informações sobre o jogo. E este quadro das informações sobre o jogo, nós podemos escolher a língua que está associada, portanto é importante escolher a língua. Depois ter o título do jogo. Ora, o jogo, vou colocar aqui 36, que é o número desta websérie. Uma descrição sobre o jogo. Se alguém encontra o nosso jogo, poderá ter aqui uma descrição que ilustre um pouco do conteúdo, e quanto melhor for esta descrição, mais informação quem chega até nós vai ter sobre este determinado jogo. E depois aqui uma área que é importantíssima, que é classificar o nosso jogo de acordo com aquilo que são os destinatários finais. Então eu podia dizer que este jogo era para o terceiro ano do primeiro ciclo, era da área disciplinar de estudo do meio e que está associado aqui à área de conhecimento da biologia. O número de etiquetas é no mínimo 3, estão 2 colocadas automaticamente, nomeadamente a questão da disciplina, da área disciplinar, da área de estudos, da área de conhecimento e também o ciclo e o ano correspondente. Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, teste, podíamos colocar aqui cálculo, podemos colocar outras etiquetas que nós possamos achar interessantes para esta nossa aplicação, este nosso jogo. Em qualquer momento da nossa preparação, nós podemos fazer o preview, ok? Podemos ver como é que o jogo está a decorrer. Como se trata de uma versão freemium, às vezes nós temos aqui alguma publicidade que vai aparecendo ao longo da utilização dos jogos e temos que saber lidar com esta condicionante. Depois podemos pular e temos então aqui o início do jogo. Temos aqui o nome, temos aqui o nome do jogo, o nome do utilizador. Vamos começar. Ok, e então agora as perguntas vão surgir aqui de forma aleatória, o tempo está a correr, reparem, nós temos aqui o tempo a correr e temos aqui 8 perguntas. Vamos fazer o seguimento, ok? Ok. Temos aqui a pergunta que tem imagens e nós colocamos aqui as imagens. Muito bem. Qual é a capital de Portugal? Ok, com o som também em alternativa. Ok, muito bem, e agora já se estão a repetir as perguntas. Disse há pouco que o tempo era acumulado, não, o tempo está aqui para cada uma das perguntas, o acumulado vai aparecendo posteriormente. E ele depois também tem a ver com a pontuação. Quanto mais rápida for a resposta, mais pontos cada um dos utilizadores. Qual é a capital de Portugal? Superior direito aparece aqui a pontuação. E estamos no modo de pré-visualização. O que é que eu agora posso fazer? Depois de ter todos estes dados criados, vou fazer a publicação do meu jogo e passo a publicá-lo. Neste momento, o jogo tem todas as características para poder ser publicado, apesar de ter poucas perguntas, ele está já publicado, e a partir daqui é a tarefa de nós fazermos chegar o jogo aos destinatários finais. Podemos partilhar o nosso jogo e neste botão de partilha nós temos aqui várias hipóteses.
A plataforma EducaPlay permite aqui uma interligação entre a Classroom e o Teams também, portanto, nós podemos publicar diretamente a partir do EducaPlay para a plataforma de LMS, portanto, nós podemos aqui aceder à nossa LMS para partilha e escolher depois a disciplina e o que é que nós queremos criar em termos de atividade. Para além da partilha na Classroom, também podemos partilhar diretamente com o Teams ou com um link, podemos ter este link para partilhar no e-mail ou enviar numa rede social, por exemplo. E temos aqui outra questão que é o código de incorporação. Também podemos levar este código de incorporação para todas as plataformas que suportem a integração deste código. Por exemplo, e há muita gente que não conhece esta tecnologia, por exemplo, quando eu estou a trabalhar com o Genially, eu posso ter aqui um botão de interatividade e neste botão de interatividade, em vez de eu colocar um link para o jogo, por exemplo, eu posso utilizar dentro da minha janela, a janela de interação com o utilizador, um código HTML que está aqui no canto superior direito da janela. Eu posso colar aqui aquele código HTML e o que vai acontecer é que este jogo integrado vai aparecer-me dentro da minha janela. Portanto, eu tenho o jogo integrado dentro de uma plataforma que partilha este tipo de recursos. Então, eu posso, na pré-visualização do Genially, verificar que quando eu vou clicar naquele botão, o que me vai acontecer é a abertura do jogo que eu posso jogar em tempo real dentro da minha plataforma. Terminou o jogo, fecho a janela e volto à imagem interativa. Isto é a integração de código que o EducaPlay permite e que outras plataformas também permitem. Como podes ver, é muito simples criar este tipo de jogo e na plataforma EducaPlay irás poder utilizar, reutilizar muitos jogos que já estão criados. Existem na plataforma cerca de 16 jogos, tipos de jogos que podem ser criados e que podes e deves explorar, seja para utilização própria, como professor para partilhar com os alunos, seja em algumas atividades em que são os próprios alunos a criar os jogos educativos. Acaba por ser uma forma diferente de também poder utilizar o EducaPlay. Se gostaste desta dica, deste vídeo, então faz gosto para que esta informação chegue a mais pessoas. Faz também a partilha com outros colegas. Se no canal do YouTube ainda não subscreveste o meu canal, eu peço que faças essa subscrição. Se estás aqui nas redes digitais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, segue-me aqui nas redes sociais para que possas receber informações sempre que eu lançar novos temas aqui nestas plataformas. Muito obrigado por estares aqui e até um próximo vídeo. Fica bem.